Saúde a todos com paz, Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Quero compartilhar com os irmãos, compartilhar com todos um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34, que diz assim: Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus falou: vocês não cuidem que eu vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Aqui em Mateus 10, no versículo 34, esse tema é muito importante, né? Jesus disse que não veio trazer paz, não é verdade? Mas, embora Jesus Cristo seja chamado Príncipe da Paz, ele é chamado Príncipe da Paz, se encontra lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, né? Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, vocês podem estar vendo também, um pouquinho mais para trás aqui, e mesmo Jesus que tenha vindo restaurar o nosso relacionamento rompido com Deus e nos trazer paz com Ele, que está lá em Romanos 5, versículo 1, tá bom? Há um sentido em que a sua vinda e a sua mensagem trazem divisão, e isso intencionalmente. De qualquer forma, traz divisão, e isso intencionalmente. Primeiro, a fé em Cristo separa os seus seguidores dos que continuam seguir os caminhos ímpios, os caminhos tortuosos do mundo, o caminho ímpio do mundo, né? Então, de qualquer forma, aqui no versículo 32 até o 37, uma leitura rápida, podemos já perceber isso, que diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele vai trazer espada, ele vai trazer dissensão. E podemos compreender isso aqui, que muitas pessoas ficam assustadas, né? É o príncipe da paz, daqui a pouco vai trazer espada, daqui a pouco vai trazer dissensão, e é verdade. Segundo, a pregação da palavra de Deus e da sua verdade trará oposição, né? A palavra do Senhor, a palavra pregada, a sua verdade vai trazer oposição, e traz mesmo. Você vê que muitos se opõem, e tem toda uma questão aí de crer, não crer, obedecer, não obedecer, né? Ela traz divisão, ela traz perseguição. Então, quando vem Mateus aqui, no Mateus capítulo 12, no versículo 24, lá ali também os judeus também acusando Jesus, que ele expulsava os demônios, pelos príncipes dos demônios, perseguia muito a Jesus, né? A gente pode ver isso aí mesmo, ele veio trazer dissensão mesmo, ele veio trazer espada, fazendo justiça também, né? Então, viver de acordo com os padrões de verdade e justiça de Cristo vai trazer o ridículo e o escárnio dos que rejeitam a Cristo. Vai da parte daqueles que rejeitam a Cristo, vai trazer aí, né, essa ridicularização para os servos do Senhor, aqueles que querem viver em verdade, aqueles, né, que pregam e andam na doutrina do Senhor. Muitos vai sofrer, muitos dos pregadores, dos pastores, dos servos de Deus, daqueles que creem em Cristo, eles vão sofrer um escárnio aí, uma grande perseguição aí por causa da verdade, da justiça de Jesus, né? Ele vai trazer espada, e ele vai trazer essa dissensão, e realmente muitos irmãos estão com medo, estão amedrontados. A gente não deve fazer nada para vanglória, para soberba. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra nós mesmos, mas é contra as astutas ciladas do diabo. Então devemos aí viver, né, na presença do Senhor com franqueza, com verdade, com justiça, porque nós vamos sofrer perseguição, né? Então, em Mateus 5, do 10 ao 11, vocês podem ler também, tá?
defender a verdade da palavra de Deus, da distorção espiritual e dos falsos ensinamentos, trarão divisão até mesmo na igreja. Trará divisão até mesmo na igreja. Por exemplo, aqui em 2 Coríntios 11, do versículo 12 ao 15, podemos ver que Satanás ele se transfigura de anjo de luz, né? São até mesmo falsos pregadores, falsos obreiros, transfigurados em anjo de luz, e vai causar uma dissensão aí. Mas Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus viva, né? E a palavra também escrita, tem palavra de Deus aqui nas escrituras sagradas, qual a gente deve viver e obedecer. Então vai trazer dissensão, vai trazer aqueles que querem viver na presença do Senhor, vai ser perseguido realmente, né? E tudo isso vai ter uma grande falsidade, tá? Vamos lá. O ensinamento de Cristo sobre a paz, a unidade e a transmissão da sua mensagem com amor, né? Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, ali a gente dá uma paradinha para dar uma lida, a gente vai ver realmente que fala-se do amor, né? Que Jesus tem por nós, e tem mesmo, mas é um amor diferenciado, diferente do que ele veio aqui agora mostrando, que vai trazer espada e dissensão, tá? Deve ser posto em prática com a consciência de que ele não veio trazer paz, mas espada. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 21, né, também estou dando aqui essas referências para os irmãos buscarem lá, tá bom? Aí os irmãos dão uma lida, observa bem, e vocês todos vão ver. Jesus Cristo, ele veio trazer dissensão sim, e veio trazer espada, porque ele diz aqui no versículo 34, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama a filha ou o filho mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Eu estou dizendo, Jesus não está condenando aqui, deixando a gente de amar a nossa família, não. Só que nós temos que amar o Senhor Jesus e viver os ensinamentos dele, a palavra dele, mesmo com perseguição, mesmo não trazendo paz, trazendo uma espada, uma dissensão no lar, na família, é porque, em primeiro lugar, nós temos que honrar o Senhor e viver e confiar nele. Nós, primeiramente, não é só o fato de nós confessar, nós somos servos do Senhor e gostamos. Não. Nós temos que dar testemunho e provar publicamente, né, que nós sofremos pelo nome de Cristo e que nós realmente vivemos para Cristo e que Ele é o nosso Senhor, que rege a nossa vida. Ele é o que comanda, né? Ele é o que nos dá direção, Ele é o Rei dos Reis na nossa vida. E nós não temos que ter medo ou vergonha de confessar em público a nossa fé em Cristo Jesus. E isso vai trazer discórdia, dissensão, e nós não queremos causar escândalo com o nome do Senhor, mas nós temos que confessar verdadeiramente quem somos. E assim Jesus disse que não veio trazer a paz, não veio trazer espada e dissensão, e é verdade. Agora, aquele que não confessa Jesus publicamente, Jesus também um dia vai trazer o juízo e vai mostrar para essa pessoa, para esse irmão, que ele não confessou, ele não foi fiel verdadeiramente dentro de si para com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, nos dias que estamos vivendo, devemos observar mesmo dentro de nós quem somos para com Cristo. E dentro dessa palavra, nós estudar e meditar e ver que nós temos que ser autênticos servidores do Senhor, que defende a verdadeira Escritura e a palavra genuína de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa paz aí, de final de semana, começo de mês, fim de mês, que o Espírito Santo de Deus venha habitar fortemente dentro de cada um de nós, nos encorajando a confessar Jesus, e mesmo que venha a espada de dissensão, nós estamos guardados por Ele, pela pessoa do Espírito Santo. Nós entregamos nossa vida para Ele, e assim sejamos sempre abençoados, estaremos sempre na presença dEle. Deus te abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima. Inscreva no canal, deixe um joinha, tá bom? Temos palavras e mais conteúdo para a glória de Deus. Deus te abençoe e fique na paz.